Bem-vindos à nossa aula de inglês. Eu vou trabalhar com um guia prático de tradução de língua inglesa para falar da propriedade de vocabulário. O Agenor dos Santos, ele é um diplomata e ele fez esse material com muito cuidado ao longo de muitos anos. Ele está na minha lista do top 10 para o CACD. É claro que eu não vou ler um dicionário para vocês, naturalmente, mas eu preciso destacar algumas palavras que poderão ser cobradas na sua prova, seja na prova da segunda fase, na hora de você usar um termo, seja na prova da primeira fase, na hora de você identificar um significado. Eu escolhi falar um pouco das palavras seguir a ordem alfabética, né? Falar um pouco das palavras que se iniciam com a palavra com a letra A, mas não todas, porque realmente seriam muitas palavras que a gente precisaria absorver. Eu começaria com abate e abatement, porque um é um verbo, to abate, e outro é o substantivo, abatement. E vou ler o que ele diz sobre isso. Veja só. Abate não se traduz por abater e não tem a acepção de humilhar, rebaixar ou aviltar-se. Significa moderar. Abate, portanto, significa moderar. Amortecer, mitigar. Por exemplo, to abate was pride. Moderar o orgulho. Do ponto de vista formal, abate significa suspender o curso de um processo ou mandado. Também pode significar amainar, declinar, abrandar. The storm abated. A tempestade amainou. Ou the strife abated. A luta perdeu intensidade. The disease is abating. A moléstia já não está tão grave, o doente está melhorando. Entende? E abatement tem os sentidos correspondentes ao verbo abate, mas eles são bem distantes dos sentidos correntes de abatimento. Então, abatement também não é abatimento. Então, serve mais como atenuação, moderação, diminuição, especialmente de algo desagradável ou nocivo. Por exemplo, o exemplo que ele usa aqui, inclusive, laws intended to speed up smoke, ou laws intended to noise abatement ou pollution abatement, leis destinadas a acelerar a redução da fumaça, do ruído, da poluição. Entende? Vou repetir. Laws intended to speed up abatement, or to speed up smoke, or to speed up noise. Então, abate e abatement. Muitas vezes eu também confundo, mas eu já não uso mais abate no sentido de abater, eu já uso mais no sentido de moderar. E aqui fica a minha sugestão para você usar deliberadamente, porque se você usa deliberadamente no contexto correto, mostra a propriedade da linguagem. Queria mostrar uma outra palavra para vocês. Abortion não apresenta dificuldade na tradução, mas enquanto o cognato português se aplica ao aborto provocado e ao não intencional, no inglês o aborto não intencional é miscarried. Observe-se ainda que, talvez devido à ambiguidade coloquial no Brasil, se prefere usar o verbo, né? Ela abortou, quando a mulher não o provocou, dizendo-se, na verdade, fazer um aborto em outra situação. To get an abortion. Abortive não tem o sentido de fazer abortar, presente no abortivo, e é mais usado como mal sucedido, malogrado, frustrado, falhado, abortado, especialmente em collocations.
abortive attempt, abortive coup. E com o verbo to prove, por exemplo, the plans proved abortive. Os planos não deram certo, não se concretizaram, deram em nada. Beleza? Outra palavra importante. Abrasive. Atenção para os sentidos figurados. Incômodo, irritante, insensível, rude, grosseiro, desagradável no trato. Usado para pessoas ou com referência ao seu comportamento. Por exemplo, he was so abrasive. Ele era tão desagradável, irritante. Mais uma? Tem muitas e meu livro é todo grifado, sabe? Mas eu preciso dar aquelas que realmente estão num contexto de CACD. Muitas mesmo. Aqui. Aggressiveness. Aggressiveness tem acepção correspondente ao adjetivo aggressive. Por exemplo, the aggressiveness of their market campaign was apparent on the first day. A agressividade da campanha de marketing deles estava evidente no primeiro dia. Aggression, que é o substantivo. Observe-se que a conotação de aggressiveness já provocou contaminação em aggression, pois a dualidade de substantivo existe também em português. Por exemplo, aggression in the US pays off for Thailand Group, que é uma manchete. O aggressive, que é o comentário sobre origem americana, aggressive ou aggression no caso. A agressividade dos Estados Unidos dá bom resultado. E é aggression, na verdade. Não sei se ficou claro. Às vezes, a diferença entre aggressive e aggression em inglês contaminou a tradução em português. Repara novamente o exemplo que ele usa. Aggression in US pays off for Thailand Group. Aí, em português, como que ficou traduzido? A agressividade nos Estados Unidos dá bom resultado para o grupo Thailand Group. Compreendeu? Mais uma. Eu acho que essa é importante. Alternative. Porque tem duas acepções. E no francês também, assista o meu curso de francês, vou falar de alternative. No francês é diferente. Alternative, embora para o cognato alternativa predominem essas definições como sucessão de duas coisas reciprocamente exclusivas, sucessão de duas coisas que voltam ou ocorrem cada uma por sua vez, alternadamente, ou opção, escolha entre duas coisas, duas propostas, dois partidos, duas decisões, são correntes frases que revelam influência do inglês ou natural por obliteração do sentido etimológico. Em inglês se admite sem objeção a third alternative, uma terceira alternativa. Mas em português, como esse uso ainda é pouco difundido, por exemplo, não ofereceu alternativas, porém já não se traduz literalmente com naturalidade. Certain custom is our cultures are alternative. Na nossa cultura, certos costumes são opcionais, não são obrigatórios. E na segunda acepção, no inglês britânico, é aplicado a duas coisas, mutuamente excludentes, necessariamente. E estritamente, disponível em qualquer forma, possibilidade, apresentação ou opção. O cognato alternativo tem definições como disse de coisas que se pode escolher a que mais convenha. Já no inglês americano, nesse caso se aproxima do alternate, mas também faz jus à observação feita a respeito do substantivo, como se vê no exemplo, olha só. Divided on Europe in a good deal else, Divided on Europe in a good deal else, the Tories have yet to present themselves as a competent team of alternative manager.
precisam ainda provar que são bons gerentes, que podem ser os novos gerentes, ou que podem substituir a altura dos gerentes. Você vê o exemplo, Alternative Fuel. Alternative Fuel, qualquer combustível para veículos automotores que não gasolina ou óleo diesel, seja álcool, gás natural, eletricidade. Então, alternative no inglês americano e alternative no inglês britânico. No inglês britânico, realmente está fixado em duas opções. Tem essa acepção. Aliás, é preciso que você escolha entre um e outro inglês, britânico e americano, tá bom? Para não tornar sua prova suja. É isso na primeira aula de propriedade vocabular. Um grande abraço.